O deputado Nicolas Ferreira participou do último programa do Braddock Show. Ele revelou quais são os próximos passos da direita no Brasil para vencer as eleições e tirar a esquerda de uma vez por todas do caminho. Os destruidores do Brasil estão em pânico e nós vamos vencer de uma vez por todas. Fique até o final, porque se você é patriota e quer um Brasil melhor, nós temos o dever de lutar até o fim. E a primeira pergunta que eu vou fazer para você é uma provocação muito importante. Qual é a agenda que a gente precisa ter na direita para vencer Lula no ano que vem? Boa noite mais uma vez a todos do Braddock. Obrigado pelo convite. Olha, eu não acho que existe uma bala de prata, tá certo, Serrão? Eu acho que são diversas agendas. Obviamente, existem uma escala de prioridade. Então, é inegável que a eleição do ano que vem, no âmbito da gente conseguir uma maioria, tanto na Câmara quanto no Senado, principalmente, que é, de fato, quem consegue fazer pesos, né, e contrapesos contra o STF, tem sido extremamente omisso, já não é de agora, mas de alguns anos, contra os mandos e desmandos do STF, principalmente na figura de Alexandre de Moraes. Então, o que eu vejo é que a gente precisa, sim, focar na eleição. Por um outro lado, você percebe que há um campo, né, que Olavo sempre nos traz para poder a gente trabalhar e que pouco se é feito, e quando é feito, realmente muitos não valorizam, que de fato é o trabalho de base. A gente precisa ter uma abertura maior dentro, digamos assim, da grande mídia, né, dos canais. Eu, inclusive, na entrevista que eu dei essa semana para o Cláudio Dantas, eu disse, olha, cadê os bilionários, né, do nosso país aí, né, de direita, conservadores, que querem, né, um canal de televisão, né, que contenha todos, que de fato seja de direita, assim como tem nos Estados Unidos a Fox News, né, que é declaradamente de direita. Aqui no Brasil nós temos várias declaradamente de esquerda e outras que não são declaradas de esquerda, mas que são de esquerda, e que a gente precisa posicionar. No âmbito também da produção, né, cultural e literária, você tem o próprio Rodrigo Constantino, que inclusive um dos primeiros livros, né, que eu li na minha vida foi o Esquerda Caviar dele, quando eu tinha ali, se eu não me engano, acho que os meus 16, 17 anos de idade. Fui nas suas palestras lá em Belo Horizonte, na época ali do Fórum, né, da Liberdade. Tem até uma foto com o Rodrigo aí de muito tempo. Eu estava um pouco mais raquítico, e o Constantino também um pouco mais jovem, e ainda assim, naquela época, eu já selecionava bem, né, quem seriam as pessoas que eu acreditava que tinham uma honestidade intelectual para poder dar um norte intelectual para o nosso país. Então, eu acho que são esses dois meios que a gente tem que trabalhar, Serrão, tanto principalmente no âmbito da eleição, compreender que não existe nenhuma bala de prata na política, mas que é importantíssimo a gente ter maioria para poder fazer as mudanças estruturais no âmbito de legislação penal, no âmbito de mudança de pacto federativo que a gente está precisando, de reforma também administrativa, reforma tributária, né? A gente chegou a 3 trilhões de arrecadação esse ano, e ainda assim você vê que o dinheiro está indo para onde, né? Então, eu acho que são essas mudanças que a gente precisa fazer aí para ter no ano que vem um Brasil, um passo, né, para um Brasil diferente. Carol Esponza, sua pergunta para o deputado federal Nicolas Ferreira. Falando ali sobre mobilização das bases, a gente tem agora a candidatura do Flávio Bolsonaro, né, que veio para ficar, muita gente achando ali que era um blefe ali no início, era só para ele conseguir finalmente pautar né, não a dosimetria no Congresso, né, mas a anistia, mas não é isso que a gente está assistindo. O Flávio realmente está fazendo uma campanha exemplar, né, botando as pautas importantes da direita, mas também fazendo esse trabalho de interlocução. Teve com Pablo Marçal, teve ali o apoio, está tendo apoio de lideranças do centro. Como você vê, então, essa campanha do Flávio nesse aspecto? Você acha que ele vai conseguir trazer esse eleitor que é um pouco mais resistente ali ao bolsonarismo, vai conseguir unir a direita nessa campanha? Boa noite, Carol. Olha, o Flávio tem ido muito bem nas entrevistas que eu tenho visto dele, tanto no Ratinho quanto no Flow, tem se portado de uma maneira extremamente afável, né, para o público, preparado em diversos temas, e eu nunca preguei que a gente não deva ter alianças, né? Nunca preguei um puritanismo, né, político. Pelo contrário, eu acredito que a gente, de fato, precisa compreender que em determinados momentos
existem pessoas que não tem como, de fato, nós estarmos ao lado para uma aliança que fira os nossos princípios e essência e valores. Mas no âmbito da política, a gente sabe que, principalmente no executivo, é necessário, sim, fazer alianças para poder chegar no poder. Obviamente, desde que isso não represente, digamos, um toma lá da cá espúrio, né? Porque a política é feita de interesse e não tem nenhum problema nisso. O nosso casamento, nossas amizades é feito de interesse, mas um bom interesse, né? A pessoa é uma pessoa agradável, você tem uma similaridade de gostos, de vontades, de humor, e tudo bem. Agora, dentro da política, então, tem que ser esse tipo de interesse. Não o interesse que a gente vê, por exemplo, né, de Lula e Alckmin, né, que eram inimigos mortais, e por conta de um interesse de poder, acima de tudo, eles se unem de maneira falsa para poder tomar o poder a qualquer custo. Então, essas alianças, né, e apoios que o Flávio tem recebido, inclusive, né, para uma bolinha, né, do Twitter, né, de direita, que praticamente acusa todo mundo de traidor. Daqui a pouco o próximo passo é falar que o Bolsonaro é traidor do bolsonarismo, né, porque não vai restar ninguém mais para poder acusar de traidor. Para mim isso é política, para mim isso é natural. Eu mesmo sempre preguei, enfim, conversar com todos, dialogar com todos. Obviamente é muito diferente uma conversa, um diálogo, de uma aliança política que, enfim, você irá entregar algo que aquela outra pessoa, você também vai ter que entregar algo para ela que seja ruim. Dando um exemplo aqui, né? Suponhamos que você indique um ministro do STF que seja ali de centro, mas ele pede para você para poder ser favorável, né, ao aborto. Isso aí não é o tipo de aliança que eu estou defendendo, né? Obviamente eu defendo uma aliança em que entre os nossos princípios, os nossos valores, a nossa essência se mantém. Então, para mim, é natural. Agora, engraçado, né, que muitos que nos acusavam, né, os intergalácticos, que diziam aí, né, sobre Pablo Marçal, mesmo não tendo nenhum tipo de relacionamento, de network, de business, de algo, enfim, formal, informal com ele, quando vi ele no futebol lá com o Neymar, eles colocam como, né, se fosse o maior inimigo, né, do Bolsonaro, falou que ele é um traidor, etc e tal, e agora dando o apoio ao Flávio, e não discordo, tá? Acho que é natural da política a gente receber os apoios, porque a gente é infinitamente melhor do que o Lula. Só que para essa turminha fica aí, né, o aviso aí para os telespectadores, né, que prestem mais atenção em quem vocês escutam, em quem vocês dão a sua audiência, mesmo que seja pouca, mas que vocês dão ouvidos, porque essas pessoas literalmente são torcida. E a gente, quando, principalmente vocês, né, que fazem um trabalho jornalístico, vocês não podem ser torcida, né? Vocês têm que ser analistas, muitas das vezes a tua opinião vai gerar um atrito, mas é importante falar. Eu mesmo, quando lá atrás eu disse, olha, a gente não pode perder a eleição do ano que vem. Essa é a minha preocupação. Nós não podemos perder a eleição do ano que vem, porque a eleição do ano que vem significa mais 3 novos ministros do STF indicados pelo Lula. Significa mais 4 anos de Haddad tocando a nossa economia da forma como está. Eu não acredito que o Brasil consiga sair de uma recessão com 20 anos de PT no poder. Então essa é a minha preocupação, e eu deixei isso bem claro na reunião, quando o Flávio anunciou a sua candidatura ali. Eu falei, olha, Flávio, eu só acredito que a gente tem que ter a liberdade de, como direita, já que nós defendemos uma democracia, a liberdade de expressão, né, a liberdade de fala, e nós somos um grupo, nós somos um corpo, e cada parte do corpo tem a sua função, né? A mesma mão que ela afaga vai ser a mão, talvez, que vai dar um tapa para o bem, né? O mesmo olho que enxerga para poder não cair, também, enfim, o olho que também vai enxergar aquilo de bom. E tá tudo bem, a gente tem que ter a maturidade de, como um grupo, principalmente sabendo que a gente não pode cometer erros agora, a gente não está numa época que a gente pode cometer o luxo de cometer erros, porque a esquerda ela é expert em propaganda e campanha, e não pode subestimá-los. Então, eu sempre preguei isso, que a gente mantenha uma coerência, e se for mudar de rota, né, que tudo bem, avise, vamos mudar de rota. Pessoal, antigamente a gente falou a respeito do centro, batemos muito do centro, mas agora a gente entendeu que precisa alocar as pessoas, né, de maneira correta, de maneira transparente, sem mudar os nossos princípios, e tudo bem. O que não dá para ter, infelizmente, ali um grupo que as pessoas se tornaram PhDs em afastar as pessoas. E hoje, mais do que nunca, a gente tem compreendido que, se a gente não alcançar as pessoas ali, né, principalmente do centro, até mesmo pessoas, né, de esquerda, que não são tão de esquerda, outras pessoas irão alcançá-las. E eu pretendo sempre alcançar essas pessoas, porque, como cristão, eu não posso ficar pregando para convertido. Eu preciso alcançar as pessoas que não concordam comigo,
as pessoas que estão ali muitas vezes em cima do muro. Então, muitas vezes eu preciso sim fazer uma meia-culpa, dar ali um quê, digamos, de razão para uma pessoa, talvez, que, eu não gosto do Bolsonaro nisso. Falar, tudo bem, ele pode ser um cara um pouco grosso, fala um pouco de palavrão, etc., mas olha isso daqui. E muitas vezes as pessoas da direita perderam essa capacidade de comunicação, de persuasão, de honestidade, de coerência de pautas e de agenda, e isso pode nos prejudicar. Então, eu acredito que, enfim, a candidatura do Flávio, no sentido de escolha do Bolsonaro, é totalmente justificável, afinal de contas, quem ele mais confia, né, do que o próprio filho. Por um outro lado, você tem pessoas que estavam fazendo uma análise, né, de talvez assim, será que a coisa vai engrenar? As últimas pesquisas, né, agora mostraram um avanço até mesmo do próprio nome do Tarcísio. Então, foi, né, de fato, uma surpresa. Existe também um outro campo, né, como o Silas Malafaia, que, enfim, tá soltando o verbo no sentido de que ele apoiaria uma outra chapa, como a do Tarcísio e Michele vice, porque teria, enfim, mais chance de ganhar na visão dele. O que eu acredito é que, como a Bíblia fala, né, a gente tem que examinar tudo e reter o que é bom. Eu escuto o Silas, e do tanto que o Silas já fez vídeo, já me atacando diversas vezes, já teve diversas pessoas, né, que eu escuto e que eu sigo, que já falaram mal de mim, e eu ainda assim continuo escutando a todos, porque eu acho que seria muita soberba da minha parte acreditar que eu tenho a verdade e eu não quero ouvir ninguém mais. Então eu acho que nesse momento agora é importante que, principalmente as nossas lideranças, o Flávio, né, enfim, o partido como um todo, deputados, senadores, escutem tanto o povo quanto as pessoas, escutem os empresários, escutem o pessoal do agro, escutem os professores, escutem os pais e mães, escutem o tio, escutem o taxista, escutem o cara do Uber, escuta, enfim, as pessoas comuns, obviamente, além, né, das pesquisas, porque eu acho que esse feeling, né, de não perder o tato com as pessoas é muito importante para a gente tomar as decisões, né, porque realmente vai ser uma eleição muito acirrada. E eu não tenho dúvidas que todos que falem, mesmo talvez sejam de forma áspera, mesmo talvez seja da forma como você não gostaria de ouvir, você precisa não considerar essa pessoa como, enfim, como um traidor, como uma pessoa que quer abandonar, não. Quando o Silas dá a opinião dele, é a opinião dele. Caso contrário, a gente vai estar fazendo literalmente igual à esquerda. E é interessante que um deputado do PT recentemente foi dar um evento lá do PT e ele foi dar a opinião dele a respeito das mortes que ocorreram lá no Rio de Janeiro, né, que os policiais abateram lá mais de 130 criminosos. Ele falou que só morreu otário, né? E aí tinha uma mulher lá que não deixava ele falar, falou, você é um mentiroso, você é um mentiroso. Ele falou, peraí, você vai deixar eu falar? E é engraçado, porque vocês falam em democracia, que a esquerda é democrática, mas você não consegue me ouvir. Então eu quero trazer isso também para a direita, né? A direita que é democrática, que precisa ouvir a todos, precisa compreender a todos, né? Precisa saber ganhar no argumento. Se o Silas está errado, vai lá e grava um vídeo falando por que ele está errado, né? Se o fulano de tal está defendendo o Flávio e você discorda, vai lá e contra-argumente, né? Agora, o que muitas vezes eu tenho visto é que as pessoas ficam numa campanha, né, de difamação, de mentiras, de desgaste a figuras importantíssimas para a direita, e que isso só atrapalha a direita e que muitas das vezes, né, quem acaba sofrendo esses ataques fica em silêncio, mas uma hora nem sempre vai ficar, né, em silêncio e acaba, obviamente, também revidando. Aí essas mesmas pessoas começam a se dar de vítimas, sendo que elas mesmas estão há anos atacando aí diversas pessoas da direita. Então, eu acho que esse é um panorama que eu faço, de que eu vejo que a gente precisa ganhar ano que vem, e esse momento agora a gente precisa ter estratégia, ter planejamento, pensar não somente, né, com o coração, pensar com a mente, e a gente ir para cima e vencer essas eleições. E agora no Braddock Show, aquela super conversa que vai render centenas de milhares de visualizações. Nicolas Ferreira e Rodrigo Constantino. Agora é a hora da verdade. Divirtam-se! Boa noite, Nicolas. Muito bem-vindo ao programa. Obrigado pelas palavras elogiosas aí da minha influência na sua formação intelectual. É recíproca a admiração. Você se tornou um parlamentar exemplar, aliás, reconhecido com premiação, né, de melhor deputado e tudo. E eu quero pegar um gancho exatamente disso, porque essa patota dessa bolha barulhenta, né, que chama todo mundo de traidor, de intergaláctico, é uma patota cansativa.
que gera mais intriga do que qualquer coisa, mais divisão. Eu conheço algumas pessoas que se afastaram de Bolsonaro por não aguentar mais esse tipo de militância, né, de torcida fanática e que demoniza todo mundo. Você vê que a obsessão deles é atacar o Partido Novo, que é um partido muito alinhado com quase toda a agenda bolsonarista, é atacar agora a Revista Oeste, que é um veículo independente, que dá voz a tanta gente que inclusive sai em defesa do Flávio, é atacar a Gazeta do Povo, porque tudo virou, enfim, instrumento do Novo, do Deltan. É uma coisa realmente muito pouco construtiva. Caricata. Muito caricata, né? Só que se a gente se deixar influenciar por essa turma minoritária e barulhenta, a gente acaba agindo contra os interesses da própria direita. Então a pergunta que eu vou abrir aqui nosso papo é exatamente pegando o gancho no que você acabou de falar, porque tem gente que acha, e aí é uma opinião legítima, que tem que ser rebatida com argumentos, de que o seu empenho em relação à campanha do Flávio Bolsonaro, agora definida pelo próprio Jair, é um empenho tímido, digamos assim. Suas redes sociais são uma bazuca, você é um comunicador muito eficiente, basta entrar no seu X e ver a quantidade de ataques que você vem fazendo ao PT, que você também faz aos arbítrios do Supremo, mas em relação ao apoio da candidatura do Flávio, alguns consideram um apoio tímido. Como é que você pretende agir daqui para frente? Você vai estar em palanque com ele? Você vai estar dedicando a sua bazuca, os seus milhões de seguidores, a convencer que o Flávio realmente pode ser esse Bolsonaro mais moderado? Consta, é engraçado, né? Porque essas pessoas que ficam me acusando de, ele deu um apoio tímido, ele não falou da Magniste, ele não deu um devido apoio a Eduardo e Paulo, etc. É engraçado porque o que eu sinto é que nada que eu fizer vai ser suficiente. Essa que é a realidade, né? Eles disseram que eu não dei apoio suficiente à anistia. Gente, com todo respeito, durante 6 meses na CPMI do dia 8, quando todo mundo estava com medo de falar do Alexandre de Moraes, eu estava lá falando. E não vou falar quem não estava lá, mas eu estava lá. A gente foi em todas as manifestações da anistia, na Avenida Paulista, a gente se desgastou ali, porque, horas, o Alexandre de Moraes está prendendo pessoas por palavras. Eu poderia ter sido preso, poderia ter sofrido busca e apreensão, eu estava colocando o meu na reta, e ainda assim, eu decidi enfrentar, mas todos esses, obviamente, sem enfrentar, calados e sem dar a repercussão. Eu estive na Papuda, Constantino. Eu fui na Papuda, visitei o Clesão, fui na Colmeia também, visitei as mulheres que estavam presas, visitei diversos familiares presos também no dia 8 também do meu estado. A gente ocupou a mesa, estive ali na frente, entendeu? A gente fez um documentário de 10 vídeos mostrando os vídeos mais absurdos, de casos absurdos de pessoas presas no dia 8 de janeiro. Fiz dezenas de vídeos que deram milhões de visualizações a respeito da anistia. Enfim, fiz uma carta aberta, né, ao presidente Bolsonaro, antes dele, enfim, ser preso, mostrando a importância, né, dele para o Brasil e por que ele deveria também ser alcançado também pela anistia. Mas ainda assim, na narrativa dessas poucas pessoas, isso daí não vale de nada. O importante mesmo é bajular. E eu não sou o tipo de cara assim. Eu acredito que a gente precisa, cada um, entender que a gente alcança certo tipo de pessoas. Então, eu alcanço várias pessoas que muitos outros não alcançam. E eu preciso utilizar isso para o bem da direita. Então, quando, por exemplo, eu faço um vídeo do Pix, que mesmo eu não citando o Bolsonaro, porque eu sabia que isso poderia, enfim, gerar um atrito, um nojinho de alguém ali de compartilhar o vídeo, quando eu bato e desgasto o governo Lula, eu estou ajudando quem? Eu estou ajudando, obviamente, o opositor do Lula, que é Jair Bolsonaro. Então é engraçado que as pessoas, né, acusam, né, de estar fazendo um apoio tímido ao Flávio, mas o Flávio mesmo não acha isso. Né? Ele compartilhou o meu post quando eu apoiei ele, agradecendo o apoio, me compartilhou nos stories, né? Deu falando ele na entrevista agora recentemente no SBT News. Eu também postei também um vídeo dele me elogiando também, enfim, no Léo Dias. Então, o que eu sinto é que essas pessoas, e se você para estudar um pouquinho só o Alinsky, eles têm uma mentalidade revolucionária, que anteriormente não se podia colar com o Pablo Marçal, porque, enfim, ele era o cara do sistema, era o candidato Alexandre de Moraes, e de forma alguma a gente tem que compor, mesmo que seja difícil, mas com o sistema, que na época representava o Nunes. Aí o interessante é que agora
e sem defender um lado ou outro, mas é interessante que esse mesmo pessoal defende que o Tarcísio é sistema e, portanto, deve empurrar ele para fora e trazer pessoas como o Pablo Marçal. E, mais uma vez, deixando bem claro, não acho errado ele apoiar o Flávio recebeu o apoio dele, para mim tudo certo. Isso aí é política, mas como fica a coerência dessas pessoas, né? Que, enfim, colocaram ele como, enfim, como um garoto do Alexandre de Moraes, cadê ele na anistia? E agora tá feliz porque ele apoiou o Boulos. Então, ó, o Boulos não, que apoiou o Flávio Bolsonaro. Então, percebe que a falta de coerência acaba nos manchando. E o interessante, Constantino, é que em diversos momentos eu me mantenho em silêncio exatamente para preservar algumas figuras. Porque se eu for falar tudo que eu sei, e se eu for usar todas as armas que eles usam contra mim, porque a gente não usa tudo que eu sei contra eles, né? Eles não, eles podem usar todos os meios para poder nos atacar. Eu sei que eu vou estar gerando uma briga muito grande. E esse desgaste é para a direita como um todo. Então eu preservo a direita, coisa que eles não fazem, porque eles literalmente, mais do que nunca, estão mostrando que eles só estão preocupados em si próprios, né? Só estão preocupados, enfim, com o poder e com o poder acima de tudo, com o capital político. E mesmo sobre todos esses tipos, né, aí de ataque, graças a Deus, hoje saiu uma pesquisa, né, da Atlas Intel, me colocando aí como o político mais bem avaliado do país. E eu fico feliz de verdade, porque assim, só Deus sabe, cara, da quantidade de sacrifícios que eu faço, visível e invisível, para poder me manter não somente como um bom parlamentar, mas o mais importante, né, me colocar como um bom pai, me colocar como um bom marido. Estou sofrendo diversos processos, diversas naturezas, pagando multas de 40 mil, de 60 mil para processos, sabe, ridículos de perseguição LGBTQI. Sabe, tô com várias AIDs ali no STF, posso perder meu mandato a qualquer momento, processo no terreno. Então, assim, o engraçado é que, no meio disso tudo, Rodrigo, você tem as pessoas querendo colocar a culpa nos parlamentares da Magnífica ter caído. Isso é de uma canalice gigantesca. O projeto da dosimetria foi apoiado pelo presidente Bolsonaro. Isso foi falado por mim, pelo próprio Flávio, sabe? Pelo próprio porta-voz do Bolsonaro. Olha, apoia, seja favorável, porque o Bolsonaro quer, mesmo talvez que não alcance ele entendeu que essas famílias precisam estar em casa. E, poxa, que generosidade, que coração do Bolsonaro em fazer isso. Aí as pessoas que dizem estar ao nosso lado se coloca a culpa nos parlamentares. E eu sou prova viva, Rodrigo, de que os parlamentares ali de direita, não na sua totalidade também, porque tem muitos que, enfim, falam muito, mas não aparecem absolutamente nada. Eu fiquei até 4 horas da manhã na Câmara semana passada. Cabe Gilberto fica lá até tarde, Gayer, Zucco, Cristonieto, Detone, o André Fernandes, Felipe Barros. A gente tem uma gama, Carlos Jordi, gigantesca de pessoas que estão ali diariamente, cara, trabalhando para poder ajudar. E aí coloca-se a culpa em cima dos parlamentares e, poxa, eles estão dizendo o quê? Que a culpa é da dosimetria. Então, quem pediu para votar favorável foi o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro é culpado por derrubar a Magnífica. Então, compreende o problema que isso vai gerando, porque é uma mentira e não tem coesão. Então, o que eu peço para as pessoas, não é nem para essas pessoas em si, porque eu sei que vários ali não tem nem volta, mas para os brasileiros, né, que estão buscando uma consciência política como nunca antes, nunca antes teve esse desejo de ver um programa independente, de ver um Braddock, de ver um OS, de seguir jornalistas de direita, sabe? Nunca teve tanto conteúdo de direita. Mas, ao mesmo tempo, o que eu busco nessa quantidade é uma qualidade. É você ter a capacidade de você analisar. Olha, a questão do SBT, o que aconteceu? Aconteceu isso. Mesmo que esteja falando isso, mas aconteceu isso. Vou reter o que é bom. A gente não quer, literalmente, que as pessoas sejam apáticas no nosso apoio. Eu quero que as pessoas nos apoiem de forma racional, de forma coerente, de forma honesta, porque é isso que vai dar continuidade à sobrevivência da direita. Se as pessoas estão achando que somente eleger um presidente da República de direita vai solucionar todos os problemas, você está extremamente enganado. Então, esse aí é a minha visão para tudo que tem acontecido aí. Isso aí, não, isso é uma postura, eu sou testemunha, tem sido realmente de manter a coerência e a integridade. Você mencionou aí a questão dessa patota, enfim, que às vezes miraram também agora na Bia Kicis, quer dizer, parece gente infiltrada querendo dividir a direita, e a direita que trabalha, e eu sou testemunha que trabalha com afinco pelas causas do próprio bolsonarismo. Um dos pontos que o Flávio encontrou ali resistência quando anunciou a candidatura foi justamente na turma de mercado, que tinha uma preferência pelo Tarcísio.
E aqui há uma confusão deliberada, às vezes, dessa turma, né, que falou em mercado, eles acham que é só a turminha da Faria Lima, o banqueiro André Esteves, o Armínio Fraga, uma turma que fez o L, e eles demonizam ou passam a demonizar o próprio funcionamento do mercado de capitais, que é algo fundamental para um país desenvolvido. Você virar as costas para o mercado de capital, achar que bolsa não serve para nada, isso parece discurso de PT. O Flávio Bolsonaro parece ter entendido que precisa desse apoio, precisa acalmar os nervos dos agentes de mercado, inclusive já foi falar que seria uma continuação do governo Bolsonaro em relação à agenda Paulo Guedes. Qual é a importância no campo econômico de mostrar o fracasso que vem sendo a política econômica do petismo e a importância de retomar, então, uma agenda mais liberal na economia, que seria o mandato de Flávio? Rodrigo, eu vou falar da importância da gente ocupar esse espaço, dando uma analogia com a Câmara dos Deputados. Muitas das vezes eu escuto algumas pessoas falando assim, poxa, mas a esquerda tem acesso ao pessoal do Centrão, a esquerda atrai o Centrão. E a gente sabe que a esquerda atrai o Centrão não somente com diálogo e conversa, com convencimento, mas obviamente com emenda, com chantagem, de processos, abertura de inquérito, enfim. Só que existe sim um lado humano, comportamental, de ter afeto, de conversar, de ser uma pessoa gente boa, de saber lidar com pessoas. E muitas das vezes eu falo assim, peraí, pessoal, se a gente não está tendo acesso, por exemplo, ao presidente da Câmara, de duas uma. Ou nós somos incompetentes, ou a esquerda é melhor que a gente. Porque se eles estão tendo e a gente não está tendo, tem alguma coisa que está acontecendo. Então, se a esquerda ela tem acesso à Faria Lima, tem acesso aos grandes banqueiros, etc. e tal, é por mérito deles. Eles criaram um processo em que eles conversam, eles trocam, eles fazem um toma lá da cá, e mesmo que seja, obviamente, de uma forma espúria, existe uma parte que eu não tenho dúvidas que é uma questão humana. Quantas pessoas eu já não ouvi que, assim, são de centro, que não gostam do Lula, que tem, obviamente, aquela relação, assim, de poder, que fala, cara, o Lula é um encantador de serpente. Ele bota aqueles 4 dedinhos ali na sua nuca, já era. Então, assim, é isso que muitas vezes a gente precisa ter. A gente precisa conversar, a gente precisa chegar para esses caras e se apresentar. E eu acho que é isso que o Flávio Bolsonaro está fazendo. Está se apresentando, Eles queriam tanto um Bolsonaro moderado, tá aí um Bolsonaro bem moderado, Comparação com o Bolsonaro, que escrevia vai queimar tua rosca, o Flávio Bolsonaro é um gentleman, Então, assim, toma aí o que vocês querem. Isso foram palavras, inclusive, deles, do próprio Flávio, Então, assim, ocupar esse espaço é muito importante, porque muitas das vezes a pessoa vai conhecer você somente do Instagram, ou somente de corte, somente de manchete. E eu mesmo, durante esses meus 3 anos de mandato, já conversei muito com essa galera do mercado. E nenhuma reunião saíram de cara fechado, achando ruim. Pelo contrário, feedback é muito bom. Por quê? Porque muitas vezes vê o recorte no Instagram, eu tendo, obviamente, uma posição mais combativa, e não imagina que talvez você, obviamente, saiba dialogar, conversar, compreender, dar algumas visões, algumas análises importantes. Então, eu acho que a movimentação do Flávio está certíssima. Acertou em cheio de ir a ter essas pessoas, mesmo que não seja só o pessoal da Faria Lima, de abrir para outros tipos de empresários, outros tipos de vozes, de meios, que é importantíssimo a gente ocupar esses espaços e não outras pessoas e outros candidatos irão ocupar. Acerta muito bem o Flávio. Sua fala antes de começar a entrevista na SBT News foi muito contundente e muito corajosa, inclusive na própria emissora, de apontar que é natural convidar políticos, em que pese ser estranho ter um defensor ali do Irã, da turma até do Hamas no limite, numa emissora fundada por um judeu, mas que é pouco compreensível uma figura como o ministro Alexandre de Moraes ser convidado e ter um tapete vermelho para falar e tudo num evento daqueles. Ou seja, antes de começar a entrevista, já colocou no seu devido lugar, digamos assim, essa nova emissora de notícias, exclusiva de notícias do SBT. O que esperar, Nicolas, da imprensa daqui para frente, na campanha, principalmente de 2026, alguma chance de imparcialidade, uma vez que a gente está vendo pelo menos mudanças pontuais de postura aqui e acolá. O Estadão começando a criticar mais o Supremo, até o Globo fazendo reportagens como a da Malu Gaspar e depois o Lauro Jardim cobrando sobre o silêncio, os 129 milhões de reais que o escritório da família de Alexandre de Moraes recebeu do Banco Master, que é um escândalo de proporções
que deveriam parar o país e no Brasil está tudo normalizado. Qual a expectativa do papel da imprensa para o ano que vem? Olha, infelizmente, aquela frase que é mais ou menos assim, né? Que fala, olha, a imprensa ela é bem séria, né? Se você pagar bem, eles divulgam até a verdade. Então a gente não pode tirar esse campo do dinheiro nessa análise, né? A Globo recebeu rios e rios de dinheiro aí do governo federal e não é à toa que passa pano dia sim, dia com certeza, né? Principalmente no âmbito da televisão. No âmbito editorial tem alguns ali, né, que acabam fazendo algumas críticas contundentes e pontuais, mas nada também que tome todo o espaço da Globo, né? Principalmente também os artistas da Globo, né? Comparecendo à micareta, né, de protesto ali para sem anistia, enfim. Então é muito difícil você lutar contra o sistema no âmbito de grana. Eu espero que a imprensa comece a perceber que, olha, primeiro você denuncia aquilo dali, denunciou aquilo lá, primeiro foi o Bolsonaro, depois foi o fulano, depois foi o professor, daqui a pouco não vai ter ninguém para você denunciar e vai ser você, que daqui a pouco vai ser calado, vai ser preso, vai sofrer censura prévia. Então, assim, é só um milagre para que essas pessoas realmente entendam o cenário que nós estamos vivendo. E o ponto, Constantino, que você falou que é muito importante, e eu me fico perguntando isso todos os dias, o que vai ser necessário acontecer com o nosso país, qual escândalo vai ter que sair para o Brasil parar? Porque a gente já tem um escândalo aí do Pix gigantesco, que parou o Brasil no âmbito digital, mas não levou as pessoas para a rua. A gente teve um escândalo agora, né, e continua gigantesco do INSS, que, enfim, hoje, só hoje, né, a busca e apreensão, minha amiga do Lulinha, né, que é filho do Lula, envolvido com o careca do INSS, enfim, gente que estava trabalhando no governo, o 02 da Previdência também sendo preso, uma confusão, e o povo, assim, indignado, mas preocupado com outras questões, né? Você tem aí, né, o caso aí dessa questão financeira aí, da questão do Moraes com a esposa dele, com a questão de Worcário, que assim, é uma confusão atrás da outra e me parece que assim, qual vai ser o escândalo necessário para poder acordar, né, literalmente, esse Brasil que dorme em berço esplêndido. Eu começo a me perguntar se realmente a política que o brasileiro tanto critica não é só um reflexo dele. Eu disse isso em um discurso anteriormente e eu acho que está se provando cada vez mais verdade, né? De que um povo que se, enfim, elegeu um cara condenado em 3 instâncias, né? Não foi por golpe, né? Não foi por um golpe fictício, foi por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Condenado por dezenas de juízes, por mais de 10 mil provas, enfim, e por conta de uma promessa de uma picanha e uma cerveja, né? Que inclusive agora prometeu picanha e meteu imposto na Coquinha Zero, né? A Coquinha Zero, que eu acho que não tem ninguém que odeia a Coquinha Zero, e os caras conseguiram botar imposto até na Coquinha Zero. Então, assim, o que mais vai ser necessário? Eu confesso que o Brasil está chegando num ponto que ou este corpo que tem um câncer vai ressuscitar e tomar uma quimioterapia, né? Ou